Olá pessoal, paz, tudo bem? Bom, estou muito feliz. Hoje nós estamos na nossa segunda leitura do Desafio da Bíblia desse ano de 2022, ler a Bíblia em 10 meses. Então, a semana passada, que começou na terça-feira, a nossa leitura do dia 1º ao dia 7, nós teremos que ler Gênesis do 1 ao 25. Essa semana, começando hoje, né, na terça-feira, do dia 8 ao dia 14, nós temos que ler Gênesis do 26 ao 50. Então, nessa semana, nós vamos terminar a Gênesis. Você que tá atrasadinho, ó, corre para terminar, tá? O objetivo é nós lermos em 10 dias. Então, pega a quantidade de capítulos que tem e divide, né, dos dias que você consegue estar lendo. E os dias que você não tiver com mais tempo, leia mais, entendeu? Quanto mais adiantado tiver a sua leitura, melhor. Porque, que nem no ano passado, gente, foi um ano que foi um ano de muitos imprevistos, muitas situações, e foi um ano bastante difícil, né? Então, muitas pessoas não conseguiram concluir leitura, se atrasaram demais. Então, assim, adiante o máximo que você puder da sua leitura. Hoje eu vou estar comentando, bem, gente, são reflexões básicas, né? Mais para motivar você mesmo na sua leitura. Eu tô com a minha leitura um pouco adiantada propositalmente também, para nós podermos estar compartilhando aqui. E a semana que vem vai ser Êxodo, então assim, vai ter um colega da gente que vai estar comentando também aqui com a gente, ele vai bater um papo com a gente também, vai ser bem legal. Então sempre que nós conseguimos pessoas para estar conversando, batendo papo sobre os livros, vamos estar sempre colocando no YouTube por causa do peso, tá, gente? Vai estar naquela plataforminha Nutror lá, porque na hora que você quiser, você sabe que você clica lá, tá tudo que a gente postou vai estar no mesmo lugar, você não tem que ficar procurando. E também por causa do peso, né? Porque às vezes a gente fala 10, 20, 30 minutos. Hoje eu tô sozinha, então são reflexões bem básicas. Nós não estamos fazendo um estudo teológico, tá bom, gente? Então nós estamos fazendo uma leitura da Bíblia e aí vai encaixando as ideias, é como um quebra-cabeça. Sempre ore antes da leitura e depois da leitura. Eu gosto de ler a Bíblia com aplicação pessoal. Então, sempre que eu leio um texto, eu falo o que tem de lição aqui para mim, o que o Senhor quer me ensinar, né? E o Senhor sempre fala comigo, gente, é incrível, sempre tá me ensinando, me confrontando. Eu tenho aprendido bastante com o Senhor nesses momentos, né? E eu sempre oro após isso, tá bom? Então, hoje eu vou comentar algumas maneiras bem básicas. Eu trouxe umas anotações aqui, uns rabiscos, né? Pra lembrar. Então, no capítulo 25, eu acho que no último vídeo estava acabando a bateria. A gente não lembra se eu e minha esposa a gente comentou alguma coisa, não lembro. Mas no capítulo 25 nós vemos a morte de Abraão, né? Depois ele fala um pouco da descendência dos filhos de Ismael. Ismael, o filho de Abraão, com a serva Agar, né? E depois ali fala sobre Esaú e Jacó. Abraão gerou Isaac, Isaac teve 2 filhos, né? Esaú e Jacó, que eram gêmeos. Quando eles estavam na barriga, o Senhor já falou para Rebeca que o mais velho serviria o mais novo. Guarda isso, o mais velho serviria o mais novo. Beleza. Quando vai passando o tempo lá, você vê um dia que Esaú chega morrendo de fome, que ele era o primogênito, ele era o mais velho, ele chega morrendo de fome, e aí Jacó oferece para ele comida, né? Ele tá morrendo de fome, e aí ele aceita, e aí fala assim, mas só se você me der vender o seu direito da primogenitura, e aí ele vende o direito da primogenitura. Nessa parte eu aprendo uma lição, que nós temos que tomar cuidados com as nossas necessidades. Porque às vezes nós agimos por impulso. Eu sou uma pessoa que age muito por impulso e o Senhor tem me ensinado esse ano, foi o ano que mais fui confrontada no começo agora, no curso que nós tivemos de missões, sobre esperar a palavra do Senhor, né? Ter uma palavra de Deus para agir e para tomar decisões. Às vezes a gente sai tomando decisões porque a gente acha que aquele problema tá ali e você tem que resolver agora, naquela hora, daquele jeito. E Esaú, ele só pensou na fome que ele estava sentindo no momento, sem parar para pensar que ele estava vendendo algo extremamente precioso. O primogênito, ele tinha direito, quando o pai morresse, o primogênito assumisse o lugar. Ele tinha direito de mais terras, ele era um líder espiritual até. Então, assim, ele tinha vários direitos e ele abre mão. Ele se tornava o líder da família. E ele abriu mão por uma comida que ia suprir ele naquele momento, mas ele depois voltaria a ter fome. Então, essa é a aplicação, até escrevi aqui na minha Bíblia do lado, que nós precisamos pensar. Independente se a situação agora é de desespero, pensa, não age desesperado. Então, no capítulo 26 ali, você vê, né, que fala um pouquinho sobre a fome que estava acontecendo naquela época e tal. Deixa eu ver o que eu vou falar sobre o 26. Então nós vimos primeiro
uma escolha ruim de Esaú. A primeira escolha ruim dele foi que ele pensou na fome que ele estava no momento. Ele só pensou naquele momento. Ele resolveu solucionar o problema naquele momento que ele estava. E logo depois nós vemos outra escolha ruim também, no versículo 34 do capítulo 26, que fala sobre as suas duas esposas, né? Ele tem duas mulheres que elas são dos hititas, elas fazem parte do povo dos hititas. E isso amargurava extremamente Isaac e Rebeca, amargurava extremamente os pais dele. Os hititas eram um povo que vivia entre os israelitas, porém seus próprios deuses deles, as terras deles, os costumes deles. Né? Eles eram um povo muito forte. E essa é uma péssima escolha, porque causava mal aos pais, né? Aos pais dele. Então você vê outra escolha foram os relacionamentos na família dele. Esaú tem essa outra escolha. Bom, no capítulo 27, aí você vê que é quando Isaac já está bem velhinho, e aí ele pede para que Esaú, né, venha, prepare vai lá, caça, prepare uma comida para ele poder abençoar o mais velho, o primogênito. Porém, Rebeca, que tinha afinidade com Jacó, ela motiva ele e ajuda ele a enganar o esposo, né, a enganar o próprio pai para receber a bênção da primogenitura. Deus já tinha falado que o mais velho serviria o mais novo, ela não precisava tomar essa atitude. Mas no versículo 46 desse capítulo 27, você percebe que ela estava rancorosa, que ela estava amargurada. Porque quando ela vai lá, ela estava desgostosa, né? Como tá falando aqui nessa tradução da Bíblia. Que ela vai lá e quando ela fala pro esposo, ela fala, ai, tô tão desgostosa, né? Deixa que Jacó vá embora daqui, porque se ele escolher mais outra mulher dos hititas, vou perder a vontade de viver. Então, ela agiu ali, gente, porque ela estava rancorosa, ela estava amargurada, ela agiu pelas emoções dela e porque ela tinha aquela afinidade com o filho dela. Então, nós temos que tomar cuidado para que as nossas emoções não sejam as que tomem as decisões, né? Nós temos que ser justos. A lei era como é que funcionava a lei? O primogênito seria abençoado, né? E quem faria a promessa, quem cumpriria é o Senhor. Do mais velho servir ao mais novo. O Senhor tem os caminhos deles, os caminhos justos dele, né? Porém, Rebeca, ela age dessa maneira errada, né? E aí Esaú fala, depois de tudo, você vai ler lá, Esaú fala que vai matar Jacó. Então Jacó, ele é orientado pelo pai e pela mãe dele para fugir lá para a terra, né, de Labão. E aí, no capítulo 28, é tão bonito que quando Jacó tá fugindo, Deus vem ao encontro de Jacó, né? Ele sonha, quando ele tá deitado lá, ele sonha. E aí ele fala no versículo assim, no versículo 16, temível é este lugar e não é outro senão a casa de Deus, essa é a porta dos céus. E aí no versículo 20 ele fala que se Deus estiver com ele nessa viagem, ele faz um voto ao Senhor, né? Que o Senhor possa prover comida, roupa e levar ele de segurança à volta à casa do pai dele e tal. Ele pede as coisas, as necessidades que ele tem ali no momento, né? E aí o Senhor fala que realmente vai fazer isso. E uma lição que traz para nós quantas vezes estamos perdidos nos nossos pecados, nas nossas falhas, nos nossos erros, né? Mas o Senhor, ele é incrível, ele é maravilhoso, ele vem ao nosso encontro e para nos chamar atenção para ele, para nos dar a direção no nosso caminho, né? Nos dar uma chance para que nós possamos fazer aliança com ele, né? E aí no capítulo 29, ela já encontra-se com Raquel. É amor à primeira vista, eles se apaixonam. E aí ele é enganado, né? Ele não conhecia a cultura do lugar. Então ele trabalha 7 anos por Raquel, mas ele não sabia que a filha mais velha tinha que casar primeiro. Então o sogro dele engana ele, dá primeiro Lia para ele, depois da Raquel, a segunda esposa dele. E aí ele tem que trabalhar mais 7 anos, né, para poder pagar por Raquel. E Raquel não tem filhos, né? Lia também demora um pouquinho para ter filhos. E ele agradava mais Raquel, porque Raquel era o amor da vida dele, ele não escondia isso, nas atitudes dele dava para ver. Então, Raquel, ela se sentia amargurada, infeliz, porque ele tratar ela bem não era o suficiente, ela queria muito filhos, tanto que ela pega uma serva Bila, guarda esse nome, ela pega essa serva, dá essa serva para Jacó, para que ele possa ter um filho, mas ainda assim ela queria um filho dela. E aí depois fala que o Senhor se lembrou de Raquel e deu para ela um filho que é o incrível José, que a gente tanto ama, né? E fala tanto da história dele. Depois Jacó ele foge de lá, ele já deu tempo que ele já ficar com o sogro dele, já deu tempo, você vê que acontece várias situações, ele foge. E aí ele se prepara para encontrar com o irmão dele, né? Junto com Lia, todos os seus filhos com Lia, junto com Raquel, o seu filho, o filho da serva Bila lá também.
E aí, quando ele manda mensagem que ele tá indo pra lá, aí vem a mensagem pra ele que o irmão dele tá vindo se encontrar com ele com 400 homens. E ele fica morrendo de medo. E aqui a gente vê que ele tem outro encontro com o Senhor. No primeiro encontro, Deus vem ao encontro dele, né? E aí no segundo encontro, ele vai pedir socorro pra Deus. No primeiro encontro, a gente vê que ele aproveita e pede as necessidades pra ele. Que ele quer roupa, que ele quer comida, que ele quer segurança. Ele pede essas coisas. Nesse segundo encontro, ele pede livramento para ele e para a família dele. É uma oração mais madura, porque agora ele é um pai de família, ele tem responsabilidades. E isso traz uma lição para nós. As nossas orações, gente, não pode ser sempre as mesmas. Chega uma hora que ela tem que alcançar uma maturidade, né? Tem que alcançar uma maturidade. Não dá para mim voltar para Jesus hoje, aceitar Jesus hoje, conhecer Jesus hoje e sempre ser a mesma oração. Não tô falando na questão de santidade, mas tô falando na questões de pedidos, de coisas que a gente pede ao Senhor. Nós precisamos amadurecer. O Senhor falou bastante coisa ao meu coração sobre nessa questão de amadurecer. E aí, Jacó, ele luta com o anjo e tal, e é onde ele tem o nome dele trocado por Israel. E aí, é incrível que na hora que ele vai encontrar com o irmão dele, ele manda um monte de presente na frente, assim, porque ele tá com medo, né? E depois o irmão dele fala, pra que tudo isso? Não precisa de nada disso, né? Porque eu já tenho bastante bens também. E aí no capítulo 33, quando ele encontra com o irmão dele, é a coisa mais linda, porque o irmão dele vem, corre assim, ó, se joga no pescoço dele, assim, sabe? Abraçou e o beijou, e eles choraram. Porque Deus, ele transforma pessoas, né? Então Deus também transformou Esaú, né? E esse encontro deles foi lindo porque o Senhor estava colocando no lugar pendências do passado, né? Então é lindo, tá dando paz sobre Jacó, né, e Israel. Depois no capítulo 34, nós vemos ali que Diná, filha de Jacó, com Lia, ela é abusada e os irmãos se unem e fazem uma vingança com as próprias mãos. Jacó fica muito bravo, porque não deveriam agir com vingança com as próprias mãos. Aí no capítulo 35, nós vemos a morte de Isaac e de Raquel. Mas nesse capítulo 35, logo depois que Raquel morre, ela morre quando Benjamim nasce, tem um versículo que fala assim, ó, 22. Na época em que Israel vivia naquela região, né, Ruben deitou-se com Bila, concubina de Israel, de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Lá em 1 Crônicas, eu até anotei aqui, 5:1 vai falar que Ruben, o primeiro filho de Lia, perde o direito da primogenitura exatamente por isso, porque ele se deitou com uma concubina, com uma mulher de seu pai, com alguém com a mãe de um irmão dele. Lá tá falando sobre isso, que ele perdeu. E aí quem herda esse direito da primogenitura é José, né? Então, depois você vai começando a entender porque esses irmãos tinham tanta fúria, né? Tanta inveja com José, né? Então, aí depois vai falar sobre os descendentes de Esaú no capítulo 36 aí. Aí no 37 você vê os sonhos de José e você vê que ele tem essa túnica longa do pai dele, colorida. Alguns teólogos, tem um que eu não lembro o nome dele, mas eu posso colocar no grupo se alguém quiser. Ele fala que aquela túnica representava isso, que ele estava levando o direito da primogenitura. Então, quando os irmãos dele olham para ele, fica com inveja. Por quê? Lia teve, antes de José, acho que Lia teve 10 filhos, se eu não me engano. José era o 11º, né? Então você imagina, e ele estava recebendo o direito da primogenitura. Mas só que Ruben, ele deveria ter pensado que ele perdeu o direito da primogenitura por causa de uma atitude errada que ele teve. Né? Então nós temos que tomar cuidado quando a gente vê alguém assim, abençoado à nossa frente, né? Modo dizer, a gente fala, nossa, mas por que não? Porque talvez alguma coisa que no percurso do caminho nós temos perdido o direito, né? Mas é só uma reflexão mesmo, são pensamentos que vão trazendo. E aí depois a gente vê os sonhos de José, a caminhada de José é uma caminhada linda. Por quê? Ele permanece fiel como escravo, ele permanece fiel na prisão, ele permanece fiel como governador, ele permanece fiel lá quando a mulher de Potifar ataca ele prefere fugir, mas ele permanece fiel em primeiro lugar a Deus. É lindo também quando vai falar com ele assim, nós tivemos sonho, mas não tem quem interprete quando ele tá preso lá. Aí ele fala assim, então no capítulo 40, não são de Deus as interpretações, conte-me os sonhos. Ou seja, ele não fala assim, eu vou interpretar para você. Ele fala, a interpretação é de Deus. E ele sabia que ele servia a Deus, né? Então, nós temos que ter essa convicção de que o Senhor que os dons que o Senhor nos deu, a maneira que ele nos usa, é dele, para a glória dele. Como Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Então, José é lindo isso, porque ele entende que essa interpretação é Deus que interpreta, né? Usa ele, ok, mas é Deus quem interpreta através da vida dele. Isso é lindo, gente. José, ele tem lições incríveis. Quando ele tá lá no Egito, não precisa nem falar, né? O Senhor dá estratégias para ele. Ele é um excelente governador. Ele pensa no amanhã, né? Ele se prepara para o amanhã. Tanto que todo o povo, né, ali sofreu, menos o povo do Egito, porque eles tinham reservas, né? E a gente às vezes não tem reserva em todas as áreas, né? Reservas financeiras, não temos reservas espirituais, porque a gente não tem uma vida de oração. Então, quando as provações vêm, não aguenta ficar de pé, né? Não tem uma base bíblica, então é levado por qualquer vã doutrina que aparece, porque não tem reserva de conhecimento bíblico, de tempo com Deus, de tempo no secreto. E reserva financeira também, o Senhor falou muito sobre isso, que vem as situações da vida, as tribulações, os problemas, as perdas, as mortes acontecem, sempre, né? Os imprevistos da vida, e às vezes a gente não tem reserva, né? E então é onde nós sofremos, podemos nos tornar até escravos por causa disso. Então, algo que o Senhor aprendi e apanhei demais lendo. Cada vez que a gente lê a Bíblia, é coisas novas que o Senhor fala conosco, né? E aí depois os irmãos de José, né, tem toda aquela história, vocês vão ver lá, os irmãos de José vai de encontro com... Ai, gente, tá acabando a bateria, nunca coloco pra carregar, né? Os irmãos de José vão de encontro com ele lá, tal. E aí tem uma hora que, quando você vê José chorar assim, gente, que ele começa a... Ele chora, que todo mundo ouve bem alto, que é aquele momento que ele vai revelar pros irmãos dele, né, que ele é José, o que foi vendido, nananana. Mas naquele momento ele libera, você percebe que ele tira aquele peso e ele fala assim, olha, não fiquem preocupados, não fiquem tristes. É lá no final, na verdade ele fala isso lá no final depois. Mas você percebe que na caminhada ele foi percebendo isso, porque foi o Senhor que permitiu que acontecesse todas essas coisas para que vocês não perecessem, né? Então ele não joga a culpa nos irmãos dele, era um processo que ele entende que ele precisava passar, né? E o Senhor, mais uma vez, a gente vê, né? O Deus permitindo que resolva pendências do passado, né? Então, às vezes, o Senhor vai permitir situações para que a gente possa resolver pendências do passado, porque a gente não tem raiz de amargura no nosso coração. E eu gosto muito, vou pular mais pra frente, a gente já tá no capítulo 46, José, no 47, quando depois aí ele pede para buscar o pai dele, com os irmãos, com Benjamim, o irmão mais novo dele e tal. E aí você percebe Jacó honrando, José honrando Jacó, o pai dele, quando leva ele lá para Faraó. E ele abençoa Faraó, olha que coisa linda, né? E Faraó até pergunta para ele, quantos anos o senhor tem? Ah, é muito bonito. Então, é um momento de honra, né? Ele tá orando ele tá abençoando um líder, ele levou o pai dele, né? Para abençoar o maior líder ali do Egito, né? Ele honrou demais o pai dele, e isso é lindo. E aí no capítulo 48, que é um dos que eu mais amo, assim, é lindo quando Jacó, né, Israel tá bem velhinho, e aí eles falam para José, que é para que vai abençoar José e tal. E aí José leva os filhos dele pro pai dele, e aí ele fala assim: "Quem são esses?" Aí ele pega e fala assim: "São os meus filhos, pais, né? Tipo, são os seus netos, né, meus filhos." E aí no capítulo 48, no versículo 11, Jacó fala assim: "Nunca pensei que veria sua face novamente. E agora Deus me concede ver também os seus filhos." É lindo isso. É como se ele estivesse falando: "Eu tinha certeza que você estava morto. A minha esperança tinha acabado. Eu vivi um processo de luto." Quantos anos, gente? Quantos anos Israel, né? Jacó não viveu esse processo de luto e perdeu o filho dele, o primeiro filho dele, o primogênito dele, com a mulher da vida dele, aquele que ele fez a túnica, aquele que ele planejou dar o direito da primogenitura, ele tinha planos sobre José, né? E aí esse filho tinha morrido. E aí agora o Senhor, eu sempre me emociono, e agora o Senhor surpreende ele. Além de ele poder encontrar esse filho novamente, ele conheceu a geração desses filhos. O Senhor fez além do que ele nem mais esperava. Então o Senhor sempre, sempre, sempre que eu leio essa parte, sempre, todas as vezes o Senhor fala comigo. Às vezes tem sonhos mortos que eu não esqueci. Então, você que está acompanhando a gente, que chegar nessa parte, o Senhor também possa falar com o seu coração e trazer esperança sobre o seu coração, como Ele sempre traz ao meu coração quando eu leio essa passagem, né? E aí, no capítulo 49, não, deixa eu ver o que eu vou comentar aqui sobre isso. Aí aqui a gente vai falando, vai falar do Jacó abençoando seus filhos e a consequência dos erros de cada um, né? No meio da bênção você vai vendo já que eles já estão recebendo as consequências da vida dele, de muitas coisas que eles tinham direito ou não, né? De acordo com as atitudes dele. E aí no capítulo 50 a gente vê
ele vai a óbito, né? Ele falece, né? Chegou o momento que o Senhor o recolhe e depois aí termina ali vendo no final a bondade de José. Quando o pai você vê que os irmãos de José, mesmo estando ali no Egito, sendo cuidados e tal, eles tinham medo no coração deles, que era o peso da culpa. Porque você percebe isso? Porque depois que logo que Israel morre, eles vão lá falar com José, né? Que é onde eu adiantei a fala lá na frente. E aí eles falam assim pra José, tipo, nossa, agora, né, nós vamos ser o quê? Escravos, né? Por quê? Porque o pai morreu, a nossa proteção morreu, José vai se vingar de nós. E aí é nesse momento. E aí, gente, é uma coisa também que eu achei incrível, que ele pede perdão no último capítulo, no versículo 16, ele fala assim: peço-lhe perdões os nossos erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Gente, olha quanto tempo eles estavam lá já, né? Então eles pedem perdão agora. E quando recebeu o recado, José chorou. E depois vieram seus irmãos, prostraram diante deles e pediram até para ser escravos, né? E aí o pai não estava mais lá, aquela proteção. E aí José fala: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim tranquilizou, ele falou amavelmente. Então vocês viram que eles estavam carregando o peso da culpa. Gente, eles poderiam ter sido muito livres, né? Até tempo atrás, ter vivido já bem lá, em paz, mas eles, todo o tempo que eles estavam lá, eles estavam carregando aquela culpa, né? Então aí nesse momento é liberado e sobre eles, né, o perdão, e eles pedem perdão. Então o livro de Gênesis, gente, ele é incrível, você vai ver que o Senhor fale muito mais ao seu coração. O livro de Gênesis tem personagens maravilhosos que você pode aprender, gente, tem Adão, Eva, tem para a esposa aprender sobre submissão, tem para finanças, tem para o jovem aprender sobre obediência, tem sobre relacionamento para estar aprendendo. Então, só um livro de Gênesis nós temos lição para a vida inteira da gente cristã, né? Então, não desanima essa leitura, desculpa os vídeos longos, né? Mas é mais para te motivar mesmo de quanta lição, gente, quanto aprendizado, gente. Eu nem posso dizer que nem fiz um resumo, são pequenos comentários de coisa que o Senhor vai falando no meu coração, não é nem um estudo profundo, né? Mas o desejo do meu coração é que você continue essa leitura, porque isso vai ser bênção sobre você. E coloca no grupo, sabe? As palavras que o Senhor tem falado no seu coração, coisas que foram ensinadas. Pode compartilhar lá, fica à vontade. E motive outras pessoas a ler também, sabe? Coloca às vezes nos seus status, né? Às vezes do Insta, do, sei lá, Face, do WhatsApp, que você tá lendo a Bíblia para motivar outras pessoas. Não é na questão de se aparecer, mas é para motivar outras pessoas, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Corram essa semana, terminem em Êxodo, terminem em Gênesis para semana que vem vocês acompanharem Êxodo, tá bom? E vai ter um comentário semana que vem de um amigo muito especial, tá bom, gente? Deus abençoe. Obrigado.